Em primeiro lugar, quero pedir imensas desculpas por estar muito despreparada para fazer essa conversa, que mereceria uma preparação muito maior, não é? Estamos em confinamento, estamos em isolamento social, sabemos que a nossa palavra de ordem por esses dias, uma delas, não só, fique em casa e não fique calado. Fique em casa e não fique calado, e leia, e fale com os outros o vocabulário da resistência. Ora, mas eu tenho um problema de base nesse momento. Todos os que me conhecem sabem que sou louca por livros. E ajudo a animar uma biblioteca social, o Plebeu Gabinete de Leitura, no centro da cidade de Fortaleza, e lá estão todos os livros. Eu tenho poucos livros em casa, porque moro numa casa muito pequena, então só fico com alguns, porque é impossível ficar sem estar entre livros. De todo modo, aceitei, porque não é um convite, senão um chamamento de Miguel Yoshida e Miguel Stedley, que estão, assim entendi, fazendo por essa altura uma reflexão continuada em torno da literatura e da questão agrária. Então eu queria começar, não vou fazer tanto uma fala muito concatenada, vocês vão de ir juntando aí os pedacinhos, os fragmentos, os retalhos dessa fala, porque, como disse, estou sem os livros que poderia mostrar a vocês. Então vou falar daquilo que lembro, daquilo que está em meu repertório. Antes disso, eu queria mostrar alguns livrinhos apenas para dar uma ideia da beleza de algumas edições. Por exemplo, este livro, A Selva. A Selva é uma obra escrita por Ferreira de Castro, um escritor português. A sua primeira edição é dos anos de 1930. Essa edição que tenho em mãos é uma edição belíssima, comemorativa dos 25 anos desta publicação. E o que é notável nessa edição é um conjunto de 20 pranchas de Cândido Portinari, feitas especialmente para esta edição comemorativa de A Selva, de Ferreira de Castro. Uma obra que poderia ensejar a nossa leitura. Está aqui, é um livro, portanto, belíssimo, e está aqui à nossa disposição. Mostraria também, aqui da nossa lavra, aqui no Ceará, esse livrinho, Capítulos da História Social dos Sertões, com uma indicação de leitura sobre as queixas do povo e o imaginário popular na literatura de Juvenal Galeno. Temos aqui um belo estudo, portanto, deste escritor do Ceará, do final do século XIX, que, portanto, faz essa recolha dos dizeres do povo, daquilo que ele chama a alma do povo, e escreve sua obra, e certamente não está no repertório do que chamamos de folclore. Este outro livrinho que quero apresentar a vocês, alguns hão de conhecer, outros não. Nós editamos aqui no Ceará por dentro da jornada universitária da reforma agrária, A Sombra das Castanheiras. E deste livrinho eu indico os estudos Poemas e Arados, Intelectuais, Povo e Revolução no Violão de Rua,
um bem talhado estudo de Lucas Assis, e um outro texto muito bonito da Lavra, de Gilmar de Carvalho, sobre Patativa do Assaré, a terra e o poder. De modo que, apresentando esses livrinhos, e quero destacar com imensa alegria este trabalho, caderno, o boletim, melhor dizendo, de educação, número 14, do MST, de julho de 2018, Literatura, Sociedade e Formação Humana. Este é um belíssimo trabalho, é uma recolha magnífica. Temos que ler aqui todos os textos, porque temos aqui desde Antônio Cândido, passando por outros estudos notáveis, como até um bom estudo de Rafael Vilas Boas acerca da poesia engajada do MST. Esse estudo tem sido de enorme valia para nós aqui no Ceará, para os nossos estudos e para a nossa reflexão. E este livrinho aqui eu quero apresentar mesmo como homenagem a Roseli Caldart. Eu tenho a primeira edição, mas em casa, nesse momento, só tenho esta última edição da editora Expressão Popular, uma edição de 2017. É um trabalho pioneiro, é um trabalho de imensa força imaginativa, e eu fico sempre relendo, Talvez voltemos a ele daqui a bocadinho. De modo que, na apresentação que fiz aqui, quando mostrei o livro A Selva, de Ferreira de Castro, com as pranchas, o magnífico desenho de Cândido Portinari, para deixar claro que não fará parte aqui do nosso breve comentário alusão acerca das artes de modo mais largo, de modo mais amplo, não é? Como em Cândido Portinari, assim como na fotografia. Mas quero destacar, embora não tenha aqui o livro para mostrar, quero destacar um livro belíssimo chamado O Chão de Graciliano. O Chão de Graciliano tem um texto magnífico de Audálio Dantas, nosso Audálio Dantas, escritor e jornalista de imensa coragem na luta contra a ditadura no Brasil, e que aqui completa este livro sobre o Chão de Graciliano Ramos com a fotografia de Tiago Santana, um excelente fotógrafo de enorme sensibilidade aqui do Ceará. Então, seja a fotografia, seja as artes plásticas, bem como o cinema da terra, ficarão de fora aqui da nossa parca rápida conversa, mas chamando a atenção para a força que terão esses tópicos nas discussões posteriores, nos debates posteriores. Temos já estudos sobre o cinema da terra, pelo menos repertoriando a criação cinematográfica no Brasil desde os anos de 1940. Mas, passando adiante, dizendo o que não vamos falar, eu quero falar sobre tudo muito brevemente, tudo a voo de pássaro e com alguma superfície na observação. Portanto, não esperem largos voos, porque tenho aqui apenas
índices daquilo que é objeto de minha leitura continuada ao longo de tantos anos. Quero chamar a atenção, portanto, para pelo menos duas grandes coletâneas. E digo isso porque Miguel, no caso o Yoshida, me disse que um dos livros que gera como gerador do debate, como abertura da nossa imaginação, será ou é aquela magnífica coletânea organizada por Com Palmos Medidas, por Flávio Aguiar. Sobre ela falarei um pouquinho mais adiante. Tomando, pois, como exemplo esta ideia de coletânea para aguçar o nosso desejo de leitura, alguns terão lido, até melhor que eu, sem dúvida, alguns que estou dizendo dos que estão vendo essa conversa, porque são livros de leitura necessária, porque eu não uso a palavra obrigatória para a leitura, nada no plano do afeto, do sentimento e do desejo de ler pode ser obrigatório, mas alguma leitura é de urgência, alguma leitura é necessária. Como dito, o primeiro estudo que quero abordar, organizado por Robert Schwartz, editado em 1983 pela editora Brasiliense, né? Na apresentação, prefácio, introdução, não sei exatamente como está lá nas páginas, pois não tenho o livro aqui à mão, não é? A pergunta de partida para Roberto Schwartz, ele formula a questão que parece enfeixar os estudos reunidos no livro. Como se define e representa a pobreza nas letras brasileiras, né? Então é um livro que para mim foi e volto sempre a esse livro porque de imensa valia. Um conjunto enorme de textos, de estudos, de ensaios, não vou lembrar de todos, mas são estudos da Lavra de Alexandre Eulálio, Laura de Melo e Souza, Antônio Dimas, Vilma Areas, João Luiz Lafetá, Marisa Laiolo, Silviano Santiago, Tele Ancona, Lígia Chapini, Alfredo Bose, Modesto Carone, Valnice Nogueira Galvão, Flávio Aguiar, de quem falamos ainda há bocadinho, e outros mais. Esses estudos abordam a obra de vários, vou esquecer alguns, certamente, Carolina Maria de Jesus, João Cabral de Melo Neto, Chico Buarque de Holanda, Adoniran Barbosa, Monteiro Lobato, Guimarães Rosa, Castro Alves, José de Alencar, Simões Lopes Neto, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Machado de Assis, Lima Barreto, Clarice Lispector, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Domingos Olímpio e outros mais que infelizmente a memória não alcança. Alguns desses estudos são de lembrança perene para mim, mas claro, sem retirar o lustro de nenhum dos demais, não agora lembrados, mas lembro sempre do estudo de Antônio Arnone Prado, uma lembrança perene, sobre os mutilados da Belle Époque, seu estudo sobre João do Rio, ou um estudo também de grande reflexão para mim, as pobres mulheres pobres no Teatro de José de Alencar, da Lavra, muito boa, de Flávio Aguiar, sobre o teatro, portanto, de José de Alencar. Ora,
Nesse sentido, já disse há pouco, que a questão de partida de Schwartz é como se define e representa a pobreza nas letras brasileiras. Orientados, portanto, por essa reflexão potente de Roberto Schwartz, a pergunta de partida para nós pode também ser como se define e representa a terra, o trabalho no campo e os conflitos agrários nas letras brasileiras. Penso que as nossas leituras podem avançar muito neste sentido. Quero também, ainda por fora das coletâneas, mas já lembrando agora, de um artigo de Carlos Drummond de Andrade, que eu vejo pouco referido e que pode ser de interesse, que pode ser não, que é certamente de interesse para o nosso estudo, a nossa leitura. Trabalhador e poesia, não é? Nesse artigo, Carlos Drummond de Andrade, ele oferece uma notícia sobre uma antologia brasileira de poesia social que o nosso grande poeta projetava publicar, não é? Então, vocês podem ler esse artigo de Carlos Drummond de Andrade para ver como ali ele assinalava o que deveria fazer parte dos poemas que ele estaria coligindo para essa obra. Antes de passar para a segunda coletânea, sobre a qual quero falar, quero também fazer menção à prosa libertária, cujo índice, cujo repertório está à nossa disposição na imprensa de feitio libertário, de feitio anarquista, pelo menos desde o final do século XIX, no Brasil, até os anos de 1930, com maior vigor, mas em alguns casos, como no Ação Direta do Rio de Janeiro, até 1968. Esses jornaizinhos, eles dispunham aos leitores e leitoras sempre uma página onde apresentavam os livros que devemos ler. E nesse repertório de leituras recomendadas, vamos encontrar ali a poesia social, o teatro social, o conto. Um repertório de grande interesse. No caso do Brasil, o trabalho editorial de Francisco Furtwängler e Antônio Arnone Prado reuniram o trabalho, reuniu para nós, já em 2 edições, a segunda delas já uma edição ampliada, aumentada, sobre os contos anarquistas. Então, recomendo vivamente essa leitura para nós. Ainda quero recomendar, parece que eu vou usar todo o tempo só recomendando leituras. Portanto, é o que eu mais gosto e sei fazer na vida, é ler para poder conversar com vocês. O livro muito bom é do grande pensador brasileiro Alfredo Bozzi, livro por ele organizado, Cultura Brasileira, Temas e Situações. Penso que essa edição é do final dos anos 1980. Não tenho ele aqui em mãos para mostrar, mas lembro muito do ensaio de Zeni Campos Reis, neste volume organizado por Alfredo Bozzi, sobre o mundo do trabalho e seus avessos, trazendo ao de cima para a nossa reflexão a questão literária. Se falei em Alfredo Bozzi, seria uma enorme injustiça e talvez um atestado de ignorância não dar
também na mesma proporção a dimensão dos estudos de Ecléa Bose. Nesse sentido, as narrativas sensíveis de Ecléa Bose em Memória e Sociedade, Velhos Amigos, sobre as leituras de Operária, sobre a memória social, sobre os desenraizados e, como recomendação de leitura do coração, o seu livrinho tão bonito sobre Simone Weil, essa mulher tão bela que leu para as suas companheiras operárias numa fábrica de automóveis, lia nos horários de descanso, se pode falar em descanso, no ambiente fabril, a tragédia grega. Quero ainda falar de 3 livrinhos rapidamente. Um deles foi uma leitura que alterou bastante a minha sensibilidade acerca dessa notação sobre a literatura e a história social. Quero, portanto, recomendar para os que leram que voltemos a ler e para os que talvez não tenham ainda lido, vamos ler este ensaio desse grande historiador polonês, Bronisław Geremek, que está no seu livro Os Filhos de Caim. Belíssimo estudo sobre os vagabundos e miseráveis na literatura europeia. Então ali ele tem um ensaio que não poder-se-ia etiquetar interessadamente como um estudo de teoria e metodologia, não é isso, mas é a sua potente reflexão sobre literatura e história social. Quero também referir um outro livro que mudou a minha forma de estudo no campo da história social, completando em grande medida aquela trilha já aberta pela grande leitura para mim de Edward Thompson, o grande historiador social da Inglaterra. É o livro de Peter Leinenbaum e Marcus Edgar, A Hidra de Muitas Cabeças, sobre a história oculta do Atlântico revolucionário. Poderia falar um curso inteiro sobre este livro, tal é a potência da pesquisa desses 2 belos historiadores, mas quero referir a escrita e a leitura nesse grande capítulo do Atlântico revolucionário, mas me refiro aqui aos livros lidos e escritos pelos escravos, para que tenhamos em mente a necessária ampliação da temporalidade que os nossos estudos devem recobrir. E uma última indicaçãozinha de leitura, para não perder o meu hábito de ler, é um belo livro de uma pensadora, uma mulher que tem uma escrita também muito potente, Eleni Varicaz, A Escória do Mundo. Este livro sobre as figuras do pária está traduzido, editado. Quero agora recomendar vivamente, tenho muita pena de não estar com esse livro para mostrar a vocês. Foi um livro, um livro que muito me ajuda nos meus cursos, nas minhas aulas, principalmente nos meus cursos sobre História Social da Pobreza. É o livro Trabalhadores do Brasil, Histórias do Povo Brasileiro, organizado por Rony Walter Jatobá. Esse livro, eu penso que é ali de 1998. Ele é uma edição primorosa, não é? Inclui, portanto, é uma edição que podemos chamar uma edição muito especial, não é? Uma grande recolha
Nós temos ali uma antologia que vai reunir diversos excertos da literatura brasileira, não é? Contos, enfim, ele parte, portanto, do trabalho dos boiafrias, do trabalho desde o século XIX até o século XX, como um grande painel do que ele chama, em algum momento na sua apresentação, a saga do povo brasileiro desde os finais do século XIX, no mundo rural e nas cidades do Brasil, até o meado do século XX, ou até os anos 60 do século XX, não tenho muito certo. Então nós vamos ter ali excertos das obras desde Machado de Assis até Fernando Bonassi, para a década de 60, não é? Então, é um livro que recomendo, é uma grande coletânea que recomendo vivamente. Nós vamos encontrar ali Machado de Assis, como vamos encontrar Osman Lins, Murilo Carvalho, Lima Barreto, Rubem Fonseca, Arthur Azevedo e tantos mais, não é? Tantos mais. Eu tenho, peço desculpas, mas não consigo rememorar todos os contos, todos os autores que estão ali, mas sugiro vivamente a leitura deste livro organizado por Rony Walter Jatobá. Lembro bem de Murilo Carvalho o conto Chorar em Silêncio, sobre, se estou com a memória, se não está avariada pela quarentena, não é? Mas sobre trabalhadoras, e uma trabalhadora em especial na panha do café. É um texto que eu me lembro que todas as vezes em que li, chorei. Nesse sentido, o trabalho de Rony Walter Jatobá, eu sugiro não apenas que se observe esta coletânea por ele organizada, mas que possam ler também. Ele tem vários trabalhos dele publicados. Eu sugiro, entre os vários, o tempo aqui já vai se alongando, eu sugiro Crônicas da Vida Operária. E em Crônicas da Vida Operária, não deixem de ler o conto O Pano Vermelho. Tivesse eu tempo, eu diria do que se trata. Mas leiam esse conto, O Pano Vermelho. Eu sempre sugiro a leitura em voz alta nas minhas turmas em sala de aula. A leitura em voz alta, eu penso que na sala de aula quebra muito os silêncios, ajuda a mover as sensibilidades, ajuda que a gente possa escutar a própria voz em diálogo com os escritores, não é? Vocês também podem dar uma olhada no catálogo da editora Expressão Popular. Eu não fiz essa olhada antes de começar a fazer essa breve fala para vocês, mas mesmo não tendo feito, recomendo que façam. Mas me lembro bem de um trabalho, de um estudo que colige autores da literatura brasileira e portuguesa, não é?
lembro que tenho no Plebeu esse estudo, observando autores portugueses como Alves Redol, Saramago. Então aqui fica também uma sugestão para próximos encontros que possamos ler ou estudar um pouco mais os liames entre a literatura portuguesa e a literatura brasileira no que tange a questão agrária, não é? E nesse caso citei ainda há bocadinho o livro A Selva, mas citaria a obra de Raul Brandão e Aquilino Ribeiro, dois autores que de fato alteraram enormemente a minha sensibilidade. E digo isso porque, se formos examinar os catálogos do século XIX e dos começos do século XX, eu estudo o campo da história, do livro, da história da leitura, como líamos muito mais a literatura portuguesa, não é? Aqui mesmo no Ceará, quantos não liam, quantos não se embebedaram revolucionariamente lendo essa de Queiroz ou lendo Guerra Junqueiro e seu poema magnífico A Fome no Ceará, sobre a seca de 1877. E hoje não me parece claro que, com as possibilidades muito maiores que temos de deslocamento geográfico, não parece que a imaginação tenha se deslocado na mesma velocidade, não é? Nesse ponto, quero tentar, e ainda queria falar duas coisinhas, não é? Mas queria também insistir que a gente não deve deixar de fora dessas nossas conversas e dessas nossas abordagens a literatura face à questão agrária para a produção literária no ambiente caribenho e latino-americano. Nesse sentido, eu quero, não sei se seria recomendar, queria pedir que vocês lessem. Eu não tenho aqui na mão para mostrar esse livrinho sobre as cartas trocadas entre Antônio Cândido e Ângel Rama. Vocês verão que coisa magnífica, que a conversa amorosa desses dois grandes historiadores da literatura em torno da magnífica biblioteca Ayacucho, como estava sendo projetada em Venezuela naqueles momentos. Mas olha, eu acho que eu já estou entrelaçando uma série de assuntos e temas. Miguel, o Yoshida, me falou que trataria um bocadinho de Antônio Cândido e o direito à literatura. De modo que só quero pedir para, assim que vocês possam e que tenham à mão aquela coletânea com palmos medida, organizada por Flávio Aguiar, que vocês leiam o prefácio de Antônio Cândido. Tenho muita pena de não ter o livro aqui à mão, porque leria um parágrafo, um prefácio. Ali está Antônio Cândido em estado puro, nosso mestre na concisão, na síntese com que aborda magnificamente as grandes questões. E ali ele põe à nossa frente, apresentando aquele livro, prefaciando aquele livro, põe à nossa frente esses pares da história dramática da questão agrária no Brasil. Latifúndio e expropriação, trabalhadores explorados e grandes latifundiários, etc, etc. Então, não será possível ler, mas leiam, façam.
é um prefácio, se bem me lembro, tem-se muito 2 páginas. Mas as 2 páginas, das 2 páginas mais bonitas que Antônio Cândido possa ter escrito. Deste livro coletânea, organizado por Flávia Aguiar, peço também, não descuidem de ver as ilustrações, magníficas ilustrações que vocês podem olhar uma a uma e elas, portanto, fazendo todo sentido no traçado do livro, no traçado da obra, não é? As ilustrações de Enio Scaff, né? Bom, eu vou agora tratar do último tópico que botei na minha cabeça para falar para vocês. Normalmente, quando faço palestras, o último tópico é o que não dá tempo, porque a mesa, quem coordena a mesa diz, o tempo acabou. O último tópico que quero abordar é também suscitado pela apresentação que Flávia Aguiar faz desse livro Com Palmos Medida. Ali ele chama atenção para a ausência da literatura de cordel naquela recolha, não é? Fazendo a observação da imensa valia no repertório do impresso e na circulação da leitura entre os camponeses. De modo que minha última observação é acerca da leitura entre os camponeses para o caso do Brasil. Essa é uma larga história, é uma vasta história, que se eu fosse abrir para os camponeses lendo na Andaluzia, ou para as garotas nas fazendas, nas plantações em Massachusetts, ou para as leituras em Roda do Fogo, ou para o moleiro lendo, então eu iria tomar muito tempo. De modo que eu quero chamar a nossa atenção, mas chamar a atenção não no sentido imperativo, não no sentido de dizer, leiam isso, esse é o caminho. Não, eu estou dando um pouco do meu caminho, estou oferecendo um pouco do meu caminho. Então, o que eu tenho feito nos últimos anos, no sentido, portanto, de tentar escrever alguns artigos, alguns ensaios, alguns deles para mim mesmo. Eu tenho feito esse esforço para observar os modos de leitura na experiência da luta camponesa no Brasil. Eu acho que essa tópica é uma tópica de grande relevo para nós. E digo isso porque os nossos trabalhos, a mim me parece, devem ir na contracorrente dos discursos conservadores. Nossos estudos indicam que a negação do direito à educação ou a persistência do analfabetismo entre os trabalhadores do campo e da cidade não significaram e não significam a ausência dos variados modos de leitura. A leitura compartilhada, a leitura ouvida, a leitura escutada, a leitura recitada, a leitura cantada. De modo que eu penso que nós devemos escapar ao ardil conservador que estigmatiza e descreve o camponês como um analfabeto, como um inarticulado político. Diversos estudos em distintas temporalidades, atravessando continentes, como referi há pouco, demonstram à larga as distintas experiências e modos de leitura no cotidiano de camponeses e operários. Nesse sentido,
Uma leitura para mim fundamental foi a de Edward Thompson. Sugiro a vocês, para o Brasil, a sua obra magna, A Formação da Classe Operária em Inglaterra, é publicada em 3 volumes, eu não tenho em casa, não é? Meu apartamento é muito pequeno. O Erius, que está aqui gravando, há de atestar esse dito, não é? No 3º capítulo dessa obra de Thompson, no 3º volume, no 4º capítulo, vocês hão de ler das páginas de maior perspicácia na história social sobre a cultura radical. Trabalhadores, muitos, homens e mulheres, que guardavam o soldo do seu dia de trabalho, da sua jornada de trabalho, para comprar um opúsculo, para comprar uma brochura. Eles não sabiam ler, mas eles sabiam que a roda de si alguém sabia ler. E eles haviam de se reunir e haviam de ler coletivamente em voz alta, não é? Eu queria, portanto, sugerir que para futuramente, aqui não vai dar tempo, nós pudéssemos examinar modos de leitura na experiência da luta camponesa no Brasil em pelo menos 3 grandes episódios e distintas temporalidades e ou conjunturas. A primeira delas, todas para o século XX. Estou exemplificando aqui apenas do meado do século XX para a história imediata, para o tempo presente. A primeira das experiências seria a abordagem das leituras como praticadas por dentro da história das ligas camponesas, desde os anos 1950 até os começos dos anos de 1960. A segunda tópica diz respeito aos modos de leitura nas comunidades eclesiais de base, nas SEBs, nas pastorais sociais e, em particular, na experiência da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, para os anos de 1970 e 1980. E a terceira tópica diz respeito ao MST, as raízes socio-religiosas do MST, como na arguta a anotação de Michel Louvi, no MST desde a sua formação nos anos de 1980 e até aqui. Eu, portanto, não falarei por absoluta falta de tempo sobre essas 3 experiências, mas quero dizer que temos um manancial de registros sobre a leitura e sobre os modos de leitura, um manancial impressionante que está à nossa espera. Para o caso do MST, muita coisa vem sendo feita, e aqui a nossa homenagem, o nosso agradecimento ao trabalho de Roseli Caldarte, de Edgar Collin, do coletivo de cultura do MST, dos coletivos como Palavras Rebeldes, do coletivo de educação, dos educadores da reforma agrária, enfim, dos vários coletivos que têm, portanto, realizado pacientemente a recolha, e não meramente uma recolha no sentido do registro, mas que tem realizado um trabalho potente